Bom dia, pessoal. Este vai ser um vídeo feito a pedido de Richard Fox. Ele é italiano e ele está muito preocupado com a presença dos muçulmanos na Europa. Eu soube recentemente de um caso de um afegão que atropelou e matou pessoas na Alemanha. E Richard Fox também me falou de um caso de um marroquino que ele deu marteladas na cabeça da ex-namorada italiana dele. Richard Fox comentou que não entende como as mulheres vão namorar esses muçulmanos. Eu também soube, volta e meia a gente ouve falar de atentados cometidos por muçulmanos na Europa. E isso me faz lembrar da mulher brasileira ex-muçulmana que deu um depoimento na igreja. Eu lembro que ela falou assim, ela falou que ela estava muito preocupada porque muitas moças estavam assistindo a novela O Clone, que a gente sabe que mostra personagens muçulmanos, e que assim, as moças estavam querendo se converter ao Islã, pensando que iriam aprender a dança do ventre, e com aquela fantasia de encontrar um homem que as enchesse de ouro. Aparece muito, né? O Said, que era marido de Jade, a personagem de Giovanna Antonelli, ele a enchia com joias de ouro. E Khadija, né? Personagem que era a filha de Jade na novela, ela falava muito, né? Ai, eu quero me casar, quero ter um marido muito rico para me encher de ouro, Inxalá. Né? A perspectiva. Aí essa mulher falou o seguinte, ela falou que a dança do ventre não é dançada no Marrocos. Isso eu já sabia. Eu já sabia muito bem que a dança do ventre não é dançada no Marrocos. Ela é dançada no Egito pelas prostitutas. Mas a novela O Clone, que romantizou muito a religião muçulmana, botou a dança do ventre como uma coisa assim de família. E, na verdade, a dança do ventre é uma dança dançada pelas prostitutas no Egito. Não tem nada a ver com o que acontece no Marrocos. Nada. E, assim, essa mulher também falou, vamos considerar que ela foi muçulmana e ela não tem nenhum motivo para mentir. Essa mulher falou com muita seriedade que, assim, os maridos encherem as mulheres de ouro se deve ao fato de que o divórcio é permitido no Islã. Então, se acontecer do marido e da mulher se divorciarem, ela terá com o que viver quando eles se divorciarem. A novela romantizou muito a religião muçulmana. Muito. Se você ler o livro Princesa, que eu já falei sobre esse livro em outros vídeos, você fica chocado com muitas coisas. O depoimento da princesa saudita, dado a uma jornalista americana, ela diz assim, que uma vez a mãe dela deu um tapa nela, porque ela era muito criança, ela estava rezando para o irmão, né? Aí a mãe deu um tapa nela dizendo que ela não podia tratar o irmão como Deus. E ela não entendeu porque o irmão dela, se ele não era Deus, por que ele era tratado como um? Em certos países, como a Índia e países muçulmanos, o nascimento dos meninos é muito mais comemorado do que o nascimento de meninas. Aquela mulher, educadora cristã, Zelma Werneck de Castro, né? Ela já falou, já deu vídeo, tendo a ousadia de dizer que nunca existiu de fato essa política do filho único na China. Né? É uma mulher que fala contra as mulheres. Queria saber se ela sabe que na Índia e na China era comum, não sei se ainda é, mas eu sei que era muito comum o aborto seletivo de meninas. E que na China era muito comum meninas serem mortas logo ao nascer
ou serem abandonadas para morrer ou deixadas em orfanato. Porque o nascimento de meninos sempre foi muito mais esperado do que o de meninas naquele país. Tanto que na China há muito mais meninas do que meninos em orfanatos. Não é Dona Zelma Werneck de Castro, educadora cristã, que diz que o homem tem que se defender da maldade secular da mulher. Não é? Admiradora de Trump, Pablo Marçal e Bolsonaro. Mas vamos voltar. Aí a princesa, né, que usa o nome de sultana, ela não entendeu porque ela não entendia porque o irmão dela era tratado como um deus. E essa princesa, ela diz muito claramente no livro que a felicidade de uma mulher muçulmana depende muito de ela encontrar um bom marido que a trate com respeito e consideração. O Alcorão autoriza o homem a bater na esposa. E nesses países é muito comum violência doméstica. O marido pode dizer que está corrigindo a esposa porque ela não está se comportando bem. É muito comum também estupro. E uma mulher estuprada, ela depende de ter 4 testemunhas homens que atestem o estupro, senão ela será considerada culpada de fornicação e condenada a levar 100 chibatadas. Além da violência doméstica e do estupro, nesses países é altíssimo o índice de violência contra mulheres, né? E as mulheres cometem muito mais suicídio do que os homens em países muçulmanos. Cometem muito mais suicídio. Embora o Alcorão autorize os homens a terem até 4 esposas, é uma prática que está caindo um pouco em desuso. Está caindo em desuso porque é difícil sustentar 4 mulheres ao mesmo tempo. Richard Fox e tantos outros estão muito preocupados com o avanço do islamismo pelo mundo, porque é a religião que mais cresce no mundo. E há de se considerar que eles costumam ter muitos filhos. A tendência em muitos países tem sido uma queda nas taxas de natalidade, mas os muçulmanos costumam ter muitos filhos. Eles costumam ter, em média, 3 filhos por família. Assim, eu lembro que no livro Princesa, ela tem uma irmã considerada muito inteligente, Sara, que é a única irmã dela que sabe sobre o livro. Que uma vez a mãe delas estava dizendo ao marido que a professora estava elogiando a inteligência das meninas. E o pai disse bem assim para a mãe, perguntando como é que uma filha sua pode ser inteligente? Hein? Como é que uma filha sua pode ser inteligente? Essa irmã de Sultana, Sara, ela foi dada aos 16 anos em casamento a um homem de 62 anos. Ela tentou suicídio porque sofria muito estupro marital. E então, assim, foi dado o divórcio. Mas é muito comum o estupro marital. Nesses países muçulmanos, é muito comum. As mulheres sofrem muito estupro marital. E os muçulmanos, assim, eles foram acolhidos na Europa, mas eles não respeitam a Europa. Na época do atentado de 11 de setembro, os atentados, né? Eu, lendo a revista Veja, disse assim, olha, a maioria dos muçulmanos é pacífica. Acontece que é o seguinte, a maioria dos muçulmanos não vai ser terrorista, né? Não vai ser terrorista. Mas, em média, eles são todos fundamentalistas. Em média, eles são fundamentalistas. Eles enxergam quem não é muçulmano como infiel e tem aquela ideia, eles estão certos e o resto do mundo está errado. Eu já li muito sobre
o fato de muçulmanos incomodarem pessoas na Europa, incomodarem pessoas que iam comprar vinho, porque o Islã proíbe o consumo de bebida alcoólica, incomodar pessoas que iam comprar salame ou carne de porco, porque a religião diz que não se deve comer porco. Eles incomodam quem toma vinho, incomodam quem come carne de porco. Uma muçulmana, uma egípcia que eu conheço pelo Facebook, ela disse que os muçulmanos não odeiam cachorros. Que o problema é que a saliva deles é impura. Mas tá escrito claramente no Alcorão que os anjos não entram em casas onde há cachorros e fotos. E se acredita que cachorros pretos são demônios encarnados. Muçulmano, em média geral, não gosta de cachorro. Cachorro é tido como um animal impuro. No geral, assim, em países muçulmanos, o cachorro só é criado como um animal utilitário e não pode entrar na casa. Em compensação, os muçulmanos gostam muito de gatos. Eles gostam muito de gatos porque Maomé tinha um gato. Então, o gato é considerado um animal sagrado lá, como a vaca é considerada sagrada na Índia. Mas muçulmanos, no geral, não gostam de cachorros. Houve um episódio, uma vez na Inglaterra, em que havia um ônibus, havia muitos muçulmanos no ônibus, e eles não deixaram um homem cego entrar, porque ele estava com um cão-guia dele. Uma vez eu conheci um professor da UFCG, um professor universitário da área de engenharia. Ele foi fazer pós-graduação na França. Ele disse que a França está tomada de muçulmanos. E ele me contou que uma vez ele estava passeando em uma praça lá e havia um casal passeando. E apareceu um muçulmano e ele foi tentar tomar a mulher do homem. E ele precisou interferir. Porque o muçulmano queria de todo jeito pegar a mulher para ele. Richard Fox também me contou que os muçulmanos estão formando gangues para sequestrar mulheres e transformar em escravas sexuais. Assim, muitas moças já reclamaram de quando viajaram para alguns desses países, como o Egito, que eles importunam muito as turistas, eles assediam as turistas. E aumentou muito o número de estupros na Europa depois que a Europa abriu as portas para esses imigrantes. E muitos desses estupradores são muçulmanos. Aumentou muito o número de estupros. Uma outra coisa triste, assim, é que em muitos desses países, como a Turquia, não é seguro uma mulher ir sozinha. Não é seguro. Há muito estupro de turistas. A princesa sultana, do livro Princesa, ela foi contaminada por uma DST, transmitida pelo marido. E ela contou que os homens que têm dinheiro, lá nesses países, eles costumam contratar serviços de prostitutas europeias. E eles também são eles também são muito... Eles adoram turismo sexual. Eles mantêm as mulheres deles trancadas, mas praticam muito turismo sexual. Praticam muito turismo sexual. E uma outra coisa, né? A novela O Clone romantiza muito, não é, a religião muçulmana. Mas, no geral, eles não respeitam os costumes de quem não é seguidor da religião deles. É tudo pecado para eles. É tudo pecado.
assim: uma moça que não for virgem deve ser morta. Eu já li um caso de um casal em que a mulher, até brasileira, casada com um muçulmano, eles tinham uma filha que era muito rebelde. E os pais mataram a filha, Tina. E segundo os pais, e segundo uma das próprias irmãs dessa moça, se uma filha minha agisse assim e não houvesse jeito, matar seria a solução. A princesa sultana, ela tinha uma amiga, Nádia. Nádia foi morta a mando do próprio pai, afogada na piscina da casa, porque ela tinha flertado com outros rapazes. E o pai disse que isso não teria acontecido se a filha houvesse sido circuncidada. Ser circuncidada é simplesmente ser submetida à mutilação genital feminina. Esse costume não é muçulmano, já existia antes da religião muçulmana, mas ainda é muito seguido nesses países. Acredita-se que as mulheres têm partes imundas entre as pernas e que a mulher tem que passar por esse procedimento para que ela não sinta prazer sexual e não se torne lasciva e não venha a cometer adultério. Uma das irmãs da princesa, ela foi submetida a esse processo. E segundo ela, a irmã, toda vez que ela tinha relações sexuais com o marido, ela sentia dor. Vale salientar que muitas meninas que são submetidas a esse processo morrem de hemorragia ou infecção, ou então contraem o vírus HIV. Isso é até mencionado na novela O Clone, né? Porque Nazira, ela é irmã dos pretendentes, né, de Jade e Latifa. Latifa é a personagem de Letícia Sabatella. Aí ela quer saber se as duas foram cortadas. Que Ali, interpretado por Estênio Garcia, ele até diz: isso é costume, mas não é religião. As minhas sobrinhas vão ficar inteiras. A novela tentou assim, né, passar uma imagem benigna da religião muçulmana. Mas vale mencionar que Jade, né, eu mesma achei a personagem muito inconsequente, né? Ela fez sexo com Lucas. Aí veja, né? Uma moça muçulmana fazendo sexo sem ser casada. Aí depois, quando foi para fazer o exame de virgindade para provar que era virgem, né? Ela só conseguiu o atestado porque o médico teve pena dela. Aí ele deu o atestado de que ela era virgem. Mas lá, se uma moça casar e for provado que ela não casou virgem, ela pode ser morta. Assim como uma mulher que cometer adultério pode ser apedrejada até a morte, assim como está previsto no Antigo Testamento. E, na verdade, o Alcorão é muito parecido com o Antigo Testamento. Muito parecido mesmo. Nesses países, você ser homossexual é o mesmo que assinar sua sentença de morte. Eles simplesmente matam quem é homossexual. Uma moça que não for virgem vai ser morta. Filhos desobedientes vão ser mortos. Mulher que for pega em adultério vai ser apedrejada até a morte. E você deixar de ser muçulmano pode ser um perigo de vida para você. Em 13 países, isso é considerado apostasia e punido com a morte. Em 13 países. Em países de maioria muçulmana, também há muita perseguição contra os cristãos, que são considerados infiéis. Vale salientar que para os muçulmanos, Jesus não é o Filho de Deus, ele é um profeta.
e não se pode chamar Alá de pai, porque eles entendem que Deus não tem filhos. Os muçulmanos não fazem separação entre o sagrado e o secular. Vamos pontuar bem isso. E assim, embora assim o Alcorão ele não obrigue a usar o véu, né? O Alcorão assim, ele recomenda que a mulher use o véu. Ele não obriga. O uso do véu é recomendável, não obrigatório. Mas a regra é que assim que as meninas tenham sua primeira menstruação, elas tenham que passar a usar o véu. Elas passam a usar o véu assim que tem sua primeira menstruação. É uma coisa perigosa. E eles entendem assim, que uma mulher que anda com a cabeça descoberta, ela está tentando os homens. Assim, em muitos países muçulmanos, o testemunho de uma mulher não é válido. Considera-se que a mulher é naturalmente ardilosa, falsa, e que a mulher não deve falar alto porque, como a voz dela é sedutora, ela prejudica o raciocínio dos homens. Em muitos países muçulmanos, é muito comum o casamento infantil. Muito comum. Na Índia, também é comum o casamento infantil. E em países muçulmanos existe muito casamento infantil. Maomé teria casado com Aisha, ou Aisha, né? Que ela teria apenas 9 anos. Muitas meninas lá, mal elas têm a primeira menstruação, nesses países elas são dadas em casamento a homens que muitas vezes têm no mínimo o dobro da idade delas. Uma modelo somaliana, Waris Diri, que ela foi submetida à mutilação genital feminina, ela fugiu de casa com a ajuda da própria mãe para não ter que casar com um velho. Ela fugiu de casa com a ajuda da própria mãe para não casar com um velho. Enfim, a vida dessas mulheres é um verdadeiro inferno na terra. Eles dizem que eles na verdade cuidam bem de suas mulheres, que eles as guardam, as protegem. Mas o fato de tanta mulher cometer suicídio nesses países deve servir de sinal de alerta. E Richard Fox, ele já alertou para o fato de que, assim, os filhos de imigrantes muçulmanos que nascem nos países europeus são ainda mais radicais do que seus próprios pais. Isso é, assim, um sinal de que a gente tem que ficar com o pé atrás em relação a essas pessoas quando elas vêm dizer que o Islã é uma religião de paz e amor. Tem que ficar muito com o pé atrás. Eles, assim, o que eles querem é que a religião deles domine o mundo, né? E eles estão dispostos a fazer isso pela jihad, que é a guerra santa, ou então, assim, convencendo outras pessoas a se converter. Tenham todos um bom dia.